Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Glória a Deus. Irmãos, para mim sempre é um motivo de honra quando se trata a falar de Jesus. Jesus, ele mudou a minha vida, assim como ele mudou a sua. Ele mudou a nossa vida. E a palavra que lemos nessa noite, no início do culto, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E eu quero descer um pouquinho. No versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, esta palavra foi um interrogatório do Senhor Jesus. Um interrogatório do Senhor Jesus e uma confissão do Pedro. Uma confissão do Pedro. Então, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que fazer uma confissão. É ou não é verdade? Quando nós aceitamos a Jesus, a gente tem que fazer uma confissão. Aceitando nesta confissão Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando Cristo foi enviado para a terra, quando Cristo chegou ali em Israel, pregando o Evangelho para aquele povo, eles esperavam um Messias que fosse rico, o Messias que viesse se assentar no trono e viesse governar sobre todo Israel. Mas Deus enviou o seu filho no ventre de uma mulher virgem, casada com um carpinteiro, e esse menino nasce em um estábulo em Belém. O que o povo estava esperando foi uma coisa diferente. O povo esperava um cabra rico, e nasce o rei dos reis em um estábulo de animal. Agora, esse menino cresce humilde, vira carpinteiro, aprendiz de carpinteiro, o próprio Jesus Cristo, e começa seu ministério. E alguém interroga: será que de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Porque chamavam-o de Jesus de Nazaré. Mas
Quando Cristo chegou para os discípulos, ele disse: quem o povo diz que eu sou? Porque quando Jesus ele chegava no meio da multidão, as palavras dele penetravam o coração. As palavras de Jesus faziam com que aquelas pessoas se sentiam rejuvenescidas, fortalecidas. E de certa forma, milagres também ele operava. E alguém falava: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros falam que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas, ou um profeta. E Jesus falou: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Na verdade, o Senhor ele quer uma confissão do ser humano. Aqueles discípulos ficaram calados e Pedro vieram à direção de Jesus e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo significa Messias. Que o nome de Jesus não é Jesus Cristo. É porque a gente fala Jesus Cristo, mas é Jesus o Cristo. Porque Jesus é o nome que ele recebeu. E Cristo, em hebraico, significa Messias. Amém? Cristo significa Messias. O nome Jesus é o nome que ele recebeu. Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo, ou seja, Jesus Messias, Jesus o prometido. Por isso que quando a gente pronuncia eu sou servo de Jesus Cristo, eu estou dizendo eu sou servo de Jesus, o Messias. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui o que eu quero falar aqui? Então, Pedro ele usou essa expressão, ele não usou o português, Messias, ele usou o hebraico, Cristo. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte o que Pedro fez. Ele chegou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. A palavra Bar-Jonas, Bar significa filho. Bar-Jonas, ele era filho de Jonas. Bem-aventurado é tu, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Quem revelou, não a carne e o sangue, mas tu revelou o meu Pai que está no céu. É muito glorioso quando o homem faz uma confissão do próprio Deus. Tem pessoas que falam: eu aceitei Jesus desde quando eu nasci. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas não se afasta da bebida, não se afasta da prostituição, não se afasta da impureza. Como é que tem Jesus? Se Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse: bem-aventurado és tu que revelaste não a carne, mas o Pai que está no céu. Ou seja, para nós servirmos a Deus, nós temos que largar tudo que prejudica a nossa vida espiritual e a fazer a nossa confissão diante de Cristo. Confessar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que os irmãos venham entender melhor. Porque eu disse, tem pessoas que falam: eu já nasci com Jesus. Desde quando eu nasci, eu aceitei Jesus. Porque, irmãos, não é assim da forma que a gente quer. Tem que ter uma convivência. Tem que ter uma intimidade. Porque quem tem convivência, quem tem intimidade, conhece. Por exemplo, o irmão Edivaldo. Os irmãos conhecem o irmão Edivaldo. Mas quem conhece bem o irmão Edivaldo é quem convive com ele na sua casa. É a esposa, é os filhos. E geralmente a esposa conhece mais ainda, que tem a intimidade, né? Conhece ele muito mais do que nós. Cristo, ele quer que nós o conheçamos com intimidade. Por isso que Jesus falou: quem eles dizem que eu sou? Senhor, tu és Jeremias. Outros falam que tu és o profeta, tu és Elias. A mesma coisa daqueles que falam a carga d'água dizendo: eu aceitei Jesus desde quando eu nasci.
está errado. Tem que ter uma convivência. E para ter essa convivência tem que passar pela confissão. E para confessar, só confesso o aceitando como Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero